Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal direcionado a princípios cristãos, moldando líderes e organizações. Começar um negócio é sempre um desafio, não é mesmo? Ter os primeiros passos como empreendedor, aprender enquanto conduz o negócio e vê-lo crescer continuamente através de um trabalho e empenho constante é algo fundamental. Entretanto, chega um momento em que é necessário passar o bastão, e uma sucessão natural e de forma fluida é muito importante. Afinal de contas, de acordo com o Sebrae, cerca de 70% dos negócios fecham quando é a vez dos sucessores assumirem o comando. Ou seja, todo o trabalho realizado pelos fundadores acaba muitas vezes ruindo devido a uma sucessão que não deu certo, seja por conta do próprio sucessor em não conseguir dar continuidade sólida à organização, seja pela própria sucessão que não foi feita de forma planejada. E para falarmos sobre sucessão no vídeo de hoje, gostaria de trazer alguém que soube muito bem preparar o terreno para uma sucessão de sucesso: o rei Davi e Salomão. Mas, primeiramente, quem foi o rei Davi? Davi, ele foi o filho caçula de Jessé e pastoreava as ovelhas de seu pai. Em um determinado momento, ele foi ungido pelo profeta e sacerdote Samuel para um dia se tornar rei de Israel. Dentre os momentos mais importantes de Davi, eu gostaria de destacar alguns, como o momento em que ele foi ungido para se tornar rei, quando ele venceu Golias com uma pedra e a sua funda, quando ele fugiu do rei Saul e foi perseguido pelo próprio rei, quando ele trouxe a Arca da Aliança novamente a Israel, o momento em que adulterou com Betseba e quando ele foi perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. Então, nós vemos que Davi ele passou por diversos momentos, mas após anos de reinado, ele começou a se preocupar em seu coração com o templo do Senhor, a construção da habitação da presença de Deus. Foi então que o Senhor falou por intermédio de um profeta que não seria ele quem construiria o templo, e sim o seu filho Salomão, pois o seu reinado foi um reinado de sangue e conquista dos territórios de Israel, sendo necessário que o seu filho, que teria um reinado pacífico, construísse o templo. Então, Davi ele começa a preparar o terreno para o seu filho, ao assumir o trono, para que ele pudesse dar continuidade tanto ao reinado quanto à construção do templo. Então nós vamos ler ali o que diz em 1 Crônicas, capítulo 22, do versículo 1 ao 19. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele que vai construir o templo em honra ao meu nome. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus,
conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento, para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem se desanime. Com muito esforço providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e mais bronze e ferro do que se pode calcular, além de madeira e pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros e carpinteiros, bem como especialistas de todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem o seu filho Salomão, pois disse ele: certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês e lhe concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em suas mãos, e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para dentro do templo que será construída em honra ao nome do Senhor. Olha só que coisa interessante que esse texto nos traz sobre a importância de uma sucessão sólida e bem-sucedida. Eu gostaria de abordar com vocês 4 pontos fundamentais que nós aprendemos com essa história do rei Davi. O primeiro é preparar tudo antes da sucessão. Vemos no versículo 1 ao 5 que Davi preparou todo o terreno para o seu filho Salomão, pois conforme diz o versículo 5, Davi considerava Salomão muito jovem para uma tarefa tão grandiosa como esta. Para isso, ele se responsabilizou de arrecadar todas as ofertas do povo, além do cedro, portas fechaduras, bronze, prata, ouro e etc. Quando nós falamos de uma sucessão com eficiência, precisamos levar em consideração a preparação que a antecipa, pois é extremamente essencial que o fundador da empresa prepare o terreno para que o seu sucessor possa dar continuidade aos trabalhos. E é aqui que mora o perigo das sucessões mal sucedidas, pois em muitas organizações, às vezes não tem esse cuidado, um preparo antecipado não somente para o próprio sucessor, que não está sendo preparado para assumir o controle da organização, como também da organização como um todo, para receber a sucessão de uma forma saudável. Nós não podemos nos enganar acreditando que simplesmente ser herdeiro de algo já fará com que a pessoa ela conquiste respeito ou até mesmo autoridade dentro da organização. É necessário preparação antecipada dessa sucessão. O segundo ponto é a conscientização do próprio sucessor. Vemos no versículo 6 ao 10 que Davi, ao conseguir grande parte do material necessário para a construção do templo, ele foi conversar com Salomão. E ele deixou Salomão ciente de tudo o que havia feito até aquele momento e o motivo pelo qual não poderia construir o templo. Era plano de Deus para o seu filho. Então, conscientizar o sucessor sobre os seus feitos como fundador, o caminho que percorreu e o que construiu até então o motivo pelo qual ele está assumindo a partir de um determinado momento, é fundamental para uma sucessão efetiva, pois assim o sucessor não cairá de paraquedas dentro da organização, sem compreender que rumo tomar, para onde seguir dali em diante, mas ele estará ciente sobre a história por trás de tudo e qual a cultura que foi implementada, o que dá para manter, o que dá para aperfeiçoar, tudo isso baseado em uma conscientização prévia do fundador para ele que será o sucessor a partir dali. O terceiro ponto é instrução ou direcionamento final. Vemos nos versículos 11 ao 16 que Davi começa a dar instruções sobre como Salomão devia proceder. Ele deveria ser obediente, cuidadoso, prudente no seu modo de agir e conduzir a obra, pois assim o Senhor seria com ele e o faria prosperar.
Dar a instrução é algo valiosíssimo tanto para o fundador quanto para o sucessor, pois é através dela que o antecessor da organização alinha com o sucessor quais os objetivos da organização, a missão dela e onde ele deseja que a organização chegue pelas mãos daquele que o sucede, e o que dará continuidade, assim, aos trabalhos. Isso facilita o trabalho do sucessor, pois o papel principal dele não é somente estruturar a organização e, novamente, mas sim aperfeiçoá-la, otimizando tudo o que já foi realizado até ali. Quarto e último ponto é a conscientização da organização. Nós vemos no versículo 17 ao 19 que Davi chama os líderes de Israel e pede a eles que sejam um com seu filho, Salomão, pois o Senhor será com eles. E que eles deveriam começar a construção do templo sob a orientação do futuro rei, o seu filho. Olha que coisa preciosa! Depois de preparar o terreno e conscientizar e instruir o seu filho, Davi se direciona aos líderes, pois sabia da importância de tê-los ao lado do seu filho. Quando nós aplicamos esse entendimento no assunto que nós tratamos hoje, vemos que é importante que o fundador da organização traga tanto as lideranças dos setores como todos os colaboradores em geral da organização para uma colaboração direta com o sucessor. Pois, conforme eu havia dito anteriormente, ser herdeiro e sucessor de algo não te faz ter o respeito e a submissão dos colaboradores da organização. É necessário passar o cajado de forma que os colaboradores compreendam o que está sendo feito e aceitem a nova liderança de forma fluida e natural. Do contrário, isso poderá trazer ruína e desentendimento dentro da organização. Essa história do rei Davi, ela tem muito a nos ensinar. Um rei que foi levantado pelo Senhor para governar Israel, mas que teve a preocupação de preparar o seu filho para continuar conduzindo o povo com o mesmo amor e zelo que ele teve em seu reinado. Que nós possamos ser assim, compreender que uma sucessão bem-sucedida exige de nós um preparo tanto do sucessor, o instruindo e o ajudando a evoluir, quanto da organização, para que os que nela trabalham entendam a mudança e continuem a colaborar para o progresso da organização, agora sob a nova liderança. Gostou do vídeo? Gostou de aprender com o rei Davi como preparar uma sucessão de forma eficaz e que dê certo a continuidade? Então deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que amariam conhecer mais a respeito desses conteúdos, siga as nossas redes sociais oficiais e eu te vejo no próximo vídeo.